Olá, estamos em dezembro, época de 13º salário. Todos nós sabemos que novembro e dezembro são dos piores meses que tem aí para quem atua no departamento de pessoal. E nada mais justo de nós tratarmos sobre o assunto este mês. Perfeito? Ok, vamos lá. O assunto de hoje é 13º salário, gratificação natalina, como as pessoas preferem chamar da sua melhor forma, ok? Sendo que o sentido do vídeo não é ensinar cálculo, mas observar alguns pontos específicos no que se refere na hora de calcular o 13º. Ou seja, irei tratar de alguns pontos bem específicos. Perfeito? Vamos lá. Quando nós calculamos o 13º, certo? Nós vamos pagar para o trabalhador. Nós devemos observar que aquela empresa, ela não é obrigada a pagar o 13º para todos os funcionários numa mesma época, digamos. Vamos supor que ela queira adiantar o 13º entre fevereiro e novembro, né? E a empresa tenha 20 funcionários. A dica fica aí. A empresa pode se organizar pagando durante esse período, pagando num determinado mês 5 funcionários, depois em determinado mês mais 5 e assim por diante, ou seja, pagando o 13º de forma em quantidade de funcionários de forma dividida. Com isso facilita o bolso da empresa e não ter que pagar muitas das vezes tudo em novembro. Perfeito? Isso é só uma dica. Tem empresas não que a grande maioria paga tudo em novembro, a primeira parcela. Perfeito? Mas se a empresa quiser fracionar isso, a quantidade de funcionários, nada impede. A legislação não impede quanto a isso. Ok? Um outro ponto interessante que nós devemos observar quanto ao 13º é quando nós tratamos da época do pagamento. Se a primeira parcela até o dia 30, a segunda parcela dia 30 de novembro, a primeira, e a segunda parcela até o dia 20 de dezembro, correto? Quando essas datas caírem em dias não úteis, nós devemos antecipar o pagamento, ok? Um detalhezinho interessante que nós devemos observar é quando o funcionário ele entra no decorrer do mês. Ou seja, vamos imaginar que o empregado iniciou suas atividades no dia 16 de abril, sendo que o mês de abril ele vai ter direito a um AVO, porque do dia 16 de abril a 30 de abril nós temos aí 15 dias. E para fins da legislação do 13º salário, tendo 15 dias trabalhados, é considerado como um AVO de 13º, ou seja, esse funcionário de abril até dezembro, estamos falando aí de 9 meses, ou seja, quando chegasse em dezembro, esse funcionário ia receber 9 dozeavos de 13º salário. Aonde que entra o X na questão aí? A dica que eu dou a vocês, sempre que vocês forem fazer 13º de empregados que entraram no decorrer do ano, verifiquem se eles entraram ali no meio do mês. Por quê? Nesse exemplo que eu citei, que ele entrou no dia 16 de abril, vamos imaginar que ele teve uma falta nesse período, entre o dia 16 e o dia 30. Ou seja, nós já sabemos que se ele teve uma falta, a quantidade de AVO já diminui, ou seja, já não vai ter aquele AVO do 13º referente à competência abril. Por quê? Porque ele não tem 15 dias trabalhados, ou seja, tem apenas 14. Então, abril está fora do cálculo, ou seja, quando chegar em dezembro ele vai receber apenas 8 dozeavos de 13º salário, ok? Fica a dica aí. Um outro ponto interessante é quando nós trabalhamos com um funcionário que tem variáveis, há variáveis, por exemplo, da hora extra. Para efeito de legislação do Vale Transporte, inclusive as próprias súmulas que tem do TST, o que serve? Para fins de cálculo de 13º salário, as horas extras nós sabemos que entra, mas tem uma ressalva aí, desde que elas sejam feitas habitualmente pelo empregado. A legislação não veio dizer o que é habitualmente, o que é habitual. Ou seja, suponhamos que o funcionário tem o ano todo de 2019, certo? E ele receba horas extras durante apenas 3 meses nesses 12 meses que tem de 2019. E vamos imaginar que em média, em cada um desses 3 meses que ele fez horas extras, ele fez em média 5 horas extras em cada mês. Está na cara que isso não é habitualidade.
ou seja, quantidade de meses do ano, 12 meses, ele faz apenas 3, apenas em 3 meses ele faz horas extras, então tá configurado que não se trata de uma questão habitual. E nós não devemos esquecer, porque para fins de 13º, as horas extras têm que ser habitualmente prestadas. Se não estão habitual, não são habitual, não se faz no cálculo do 13º salário. Ok? Fica a dica aí. Certo? Então, agora vamos imaginar que o empregado, ele não tem um ano todo, mas ele entrou em julho. Se ele entrou em julho até dezembro, 12 meses. 6 meses. Julho até dezembro, 6 meses. Agora vamos imaginar que esse mesmo que um funcionário fez aí, esse funcionário fez, em 3 meses ele fez horas extras. Sendo que 3 meses ele fez horas extras, mas só que fez uma quantidade significante. Ele fez 20 horas extras, certo? Ou 30 horas extras em cada um desses meses. Ou seja, em apenas 3 meses ele fez horas extras, sendo que em um mês ele fez 20, no outro ele fez 40, no outro ele fez 35, ou seja, só que aí nós temos que levar em consideração que ele iniciou as suas atividades em julho. Julho até dezembro, 6 meses, certo? Sendo que ele trabalhou 3. No exemplo de agora, ele não seria habitual, porque numa proporção de 12 seria diferente. Agora não. De julho até dezembro, 6 meses, ele fez 3, correto? O que acontece? Ele está na metade do período dele. Ele tem 3. Está na metade, ou seja, aquilo ali, nós devemos observar que isso é uma habitualidade, porque ele está na metade do período dele. Com um detalhe interessante, a legislação não vem dizer o que é habitual, o que é habitualidade. Mas nós devemos observar a jurisprudência, nós devemos observar a doutrina, certo? Então, o que a jurisprudência e a doutrina tem como parâmetro? 6 meses. É o que a doutrina e que a jurisprudência muito comum aplica como habitualidade, 6 meses. Perfeito? Sendo que nesse exemplo que eu citei de julho até dezembro, ele não tem 6 meses de feito horas extras. Mas aí, o que nós temos que entender? E para isso que existem princípios no direito. Princípio da proporcionalidade e princípio da razoabilidade. E nós temos que ser razoáveis para quê? Para entender que 3 meses, nesse exemplo que eu citei, é a metade de 6 meses. Ou seja, já que ele entrou em julho de 2019. Perfeito? Fica a dica aí. Ok? Um ponto interessante quanto à questão das horas extras. Quando você chega, imagina que o funcionário está o ano todo trabalhando na empresa e agora, quando chega em dezembro, ele vai receber o seu 13º salário. Vocês podem observar que aquela verba de repouso do DSR que consta lá na tabela de verba de vocês, lá na tabela de verbas, ela não é uma verba do tipo hora, ela é uma verba do tipo valor. Quer ver? Observe isso lá na tabela de vocês. Se ela estiver configurada para uma verba do tipo valor, muito provável o cálculo do 13º, aonde envolva a verba do DSR, o 13º estará sendo feito de forma errada. Sabe por quê? Aonde está o grande detalhe aí? Imagina que o funcionário, ele está o ano todo trabalhando na empresa. Imagina que até junho ele recebia apenas R$1.000, sendo que de julho até dezembro ele recebe um salário base aí de R$3.000. Olha só, 3 vezes mais. Ou seja, agora imagina esse cálculo dessas horas extras que esse funcionário fez de janeiro até junho. Esse cálculo, imagina que ele fez 10 horas extras. Claro que nós sabemos que quando fazemos o cálculo mensal do repouso, nós pegamos lá a quantidade de valor das horas extras, dividimos pelos dias úteis e multiplicamos pelos dias não úteis. Ou seja, ele calcula perfeito mês a mês. Só que quando é para efeito de décimo, quando nós vamos pagar o 13º, as horas extras que constam lá no décimo vão estar perfeito, porque ela vai pegar como salário, como cálculo, o valor de 3.000 para encontrar a média física das horas extras e fazer o pagamento das horas extras, perfeito? Só que
Lá no 13º, no sistema de folha de pagamento, muito comum, aquele repouso ele não vai estar atualizado para fins de média de horas. Se ele não tiver configurado corretamente, ele vai estar configurado para fins de valor, e com isso ele não vai se atualizar esse repouso com o salário atual dele de dezembro de 3.000. Fica a dica aí, observem a tabela de verba de vocês, critiquem o sistema de vocês. Não aceito que as empresas que trabalham com software insiram isso em vocês dizendo que está correto. Não caiam nessa, é uma questão lógica, é uma questão de cálculo. Muitas das vezes a dificuldade está na própria parametrização do sistema. Perfeito? Um outro ponto importante quando vocês forem calcular o 13º, claro que nós sabemos que quando nós pagamos ali a segunda parcela no dia 20 de dezembro, nós tiramos uma média do que ele fez de variáveis entre janeiro e novembro para se calcular o 13º da segunda parcela. Observe que nós não calculamos ainda a folha de dezembro, então o 10º não está fechado ainda de forma correta. A dica que eu passo aí é, quando você calcular a folha de dezembro, onde o funcionário recebe variáveis durante o ano, e nesta folha dele da competência dezembro não aparece verbas de diferenças de 13º salário nem a pagar ou a descontar, eu garanto a vocês que muita possibilidade, eu diria que de no mínimo 90% do sistema está calculando o 13º de forma errada. Por que eu digo isso? Porque é quase que impossível o funcionário manter a mesma média no mês de dezembro igual a que ele fez de janeiro a novembro. Revejam o vídeo com calma que vocês irão entender, certo? Vão voltando que vocês vão entender a lógica de cálculo. Mas fica a dica aí, quer saber se o sistema está parametrizado direitinho? Verificam a folha da competência 12. Se não tiver pagamento de diferença de 13º, nem a pagar ou a descontar, desconfio do sistema, porque é quase impossível se manter a média. Fica a dica aí que é de extremamente importância. Perfeito? Um outro ponto interessante, cuidado com o sistema de vocês quando o funcionário está de benefício previdenciário, tipo auxílio-doença, auxílio sanitário, auxílio-doença acidentário ou previdenciário. Perfeito? Verifiquem que aquele período que ele está afastado recebendo benefício, certo? Verifique os lavos que ele perdeu, ou seja, que a Previdência irá pagar. Verifique se o sistema de vocês está pagando só aquilo que ele ficou trabalhando na empresa mesmo, para que vocês não tenham que pagar em duplicidade, porque não esquecendo que ele vai receber pelo período que ele trabalhou na empresa, se ele tiver, digamos assim, de um auxílio-doença previdenciário. Sendo que o período que ele ficou afastado, quem vai pagar isso é a Previdência, vai pagar esse abono para o trabalhador. Isso que a gente chama da gratificação natalina deles, né? Certo? Observe esse ponto aí direitinho no sistema de vocês, tá? Observe a configuração de sistemas, não acreditam muito no sistema, não tentam tampar os olhos, porque os grandes problemas de folha de pagamento estão em configuração de sistema. Observem que, porque vocês têm que ser críticos com os sistemas, por quê? Porque vocês podem perceber, principalmente hoje com isso social, as empresas que trabalham com software, eles andam fugindo das configurações de sistemas. Por quê? Eles dizem, não, façam vocês, eu dou o treinamento, vocês fazem. Por quê? A complexidade da base. Fica a dica. Perfeito? Deixa eu ver se eu tenho mais algo para falar antes de eu encerrar o vídeo. Se eu for tratar aqui, a gente vai estar tratando aqui de 1 hora e meia de tempo e tem muito assunto legal, certo? Só deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. Eu acho que não esqueci nada não. Perfeito. Tá, ok. O adicional por tempo de serviço. Cuidado na competência quando forem calcular o 13º da segunda parcela. Verifiquem lá se na competência 12 não tem ninguém mudando de percentual de anuênio. Ou seja, vamos imaginar que a convenção coletiva determine que o empregado receba anuênio. Observem lá se de repente no mês de dezembro ele não está completando já 2 anos, ou seja, até novembro ele ainda tinha 1 ano, mas quando chegou em dezembro ele passou a ter 2 anos, ou seja, vai ser, vamos citar um exemplo, para cada ano 1%, em dezembro seria 2%. Façam essa mudança na hora de fazer,
Observe os adicionais por tempo de serviço como regra geral. Perfeito? Uma outra dica importante quando se trata desses adicionais. Cuidado com o adicional de periculosidade, cuidado com o adicional de salubridade, certo? Fica a dica aí apenas como exemplo. Imagina que o empregado sempre recebeu o adicional de salubridade, sendo que nos primeiros meses do ano, vamos supor até abril, ele recebia 40% de insalubridade, ou seja, em cima do salário mínimo. Agora, por algum motivo, ele passa a estar recebendo, de maio até dezembro, ele está recebendo 10% em cima do salário mínimo. Isso porque ele mudou, vamos imaginar que ele mudou de risco, saiu do local insalubre maior para um menor, perfeitamente possível. Ou seja, cuidado isso na hora que vocês forem calcular o 13º, para que o sistema não calcule apenas em cima dos 10%, certo? E não façam já vi situações, 3 situações onde as pessoas que trabalham com softwares, programadores de empresa de software, bateram o martelo dizendo não, tem que ser em cima do 10%, que é o percentual que ele está recebendo atualmente na época do 13º. Não caiam nessa. Mando rever os cálculos, porque está errado. Perfeito? O valor, sim. O valor, a base, não vai mudar, vai ser sempre aquela que é melhor. Mas o percentual foi variável, passou de 40 para 10. Pensam mais sobre esse cálculo. Situação semelhante é quando o empregado também recebe periculosidade, é onde ele não recebeu todos os meses do ano periculosidade. Imagina um funcionário que está o ano todo trabalhando, mas ele passou a receber periculosidade a partir de julho, ou seja, apenas 6 meses quando chegou em dezembro. Aí eu vejo empresas pagando o percentual integral da periculosidade para fins de 13º salário. Façam essa não, tiram na proporção para efeito de valor, ou seja, se o empregado ganha R$2.000, tira os 30 em dezembro, tira os 30% dos R$2.000, perfeito? Vamos imaginar que ele recebeu periculosidade em julho e ele já vinha mesmo trabalhando desde janeiro. Tira os 30% de periculosidade em cima dos 2.000, pega esse valor, dividem por 12, multiplicam por 6, pronto, encontrou o valor. Fica a dica aí, certo? Deixa eu ver se tem mais algum outro ponto antes de a gente encerrar aqui. Acredito que, tem muitos, mas senão esse vídeo vai lá para 2 horas de tempo. Ah tá, licença maternidade. Tenha cuidado, na hora que for fazer o pagamento da licença maternidade, observe que aqueles meses que ela ficou, a empregada ficou de licença maternidade, aquilo que a empresa pagou, certo? Na hora do 13º, aquele valor vai ser compensado da GPS da competência 13. Ou seja, cuidado ali com a Cefip, cuidado com o social para aqueles que já estão obrigados, perfeito? Cuidado com essa compensação, ok? Fica a dica aí para vocês, sempre criticando o sistema de folha de pagamento, sempre analisando as verbas, sigam cada dica que eu passei e vocês vão ver que vocês vão fazer o 13º de vocês com mais segurança, perfeito? Ok? Um abraço, curtam o vídeo, espero que vocês gostem, deixem um like de vocês